Sejam bem-vindos a este vídeo neste canal. Este vídeo tem como tema a questão dos fundamentos históricos do papado, ou seja, de que o bispo de Roma exercia a liderança entre as igrejas já desde a igreja primitiva, do início da igreja. Bem, neste vídeo, para tratar esta questão, vou fazer um react a um vídeo de um irmão protestante. Vídeo este que tem como título Como deturpar os pais da igreja para criar um papado no século II, pois este irmão protestante vai tentar mostrar que aquilo que é a opinião católica, a interpretação católica dos textos primitivos da igreja, que nessa visão católica mostraria que o bispo de Roma exercia a liderança entre as igrejas, essa interpretação católica seria uma deturpação dos textos. É isso que ele vai querer mostrar, reagindo ao vídeo de um católico chamado Lucas Lancaster. Então, esse vídeo, ao qual faço o react, já é o react de um protestante a um católico, né? O católico apresenta a posição e a visão da Igreja Católica sobre a história, né, dos primeiros séculos do cristianismo, e este irmão protestante faz a sua contestação, apresentando os seus argumentos, querendo mostrar que a visão católica está equivocada. Mas vamos ao vídeo, vamos ver aquilo que são os argumentos apresentados e fazer os devidos comentários. Bem, já adiantando de modo específico, esse vídeo vai tratar de uma questão histórica ligada à figura de São Vítor I, que foi bispo de Roma ali por volta do ano 189 a 199, né? Então, na sua época, surgiu uma questão relativa à data da Páscoa e Vítor, como bispo de Roma, vai intervir. E o modo como ele vai intervir nas igrejas para a posição católica mostra que Vítor exercia, de fato, uma liderança entre os bispos. E isso é um sinal de que já havia, portanto, ali no início da igreja, o papado, o exercício da liderança do bispo de Roma. Vamos ao vídeo e vamos assim fazer os comentários devidos. Vamos prosseguir aqui e deixar ele falar mais uma vez. Ele vai passar para um outro personagem, uma outra personagem da igreja aqui, para tentar provar a suposta jurisdição do bispo de Roma. Então, nosso amigo protestante aqui, né, vai colocar o vídeo do Lucas Lancaster, que é católico, que vai trazer esse fato ligado a São Vítor I. Né? Então, vamos ver aquilo que é a apresentação desse episódio histórico ligado, né, aos primeiros séculos do cristianismo, ver como Paulo, o nosso irmão protestante, vai reagir à afirmação católica e depois fazer os devidos comentários. Depois há o célebre episódio do Papa Vítor I, São Vítor I, que foi Papa de 189 a 199, com os quartodecimanos. Os quartodecimanos eram aqueles que na província da Ásia, a parte oeste da Ásia Menor, da Anatólia, atual Turquia, as igrejas daquela província comemoravam a Páscoa em 14 de Nissan. E não segundo a tradição majoritária da igreja. E o Papa Vítor I, ele decidiu colocar esses quartodecimanos, 14 de Nissan, quartodecimanos, para fora da igreja, excomungá-los. Vejamos o que diz Eusébio. Diante disso, o chefe da igreja de Roma, Vítor, resolveu afastar da unidade comum, globalmente, as comunidades de toda a Ásia e, simultaneamente, as igrejas vizinhas como sendo heterodoxas. Publicou tal decisão por carta e proclamou que todos os irmãos dessas regiões, sem exceção, achavam-se fora da unidade da igreja. O texto de Eusébio aqui, pessoal, ele é muito claro. Vítor, ele pretendia retirar essas pessoas não apenas da sua própria comunhão, da comunhão com ele, mas de toda a igreja. Aqui só explicando, né, que o Lucas está citando Eusébio. Se trata de Eusébio de Cesareia, no livro chamado História Eclesiástica.
Eusébio, ele escreve ali por volta do ano 300, 310, 320, por ali, né? E é o texto mais antigo que nós temos de uma história eclesiástica. Então se trata de um testemunho histórico muito significativo, né? O texto de Eusébio também está lá nos inícios do cristianismo, e nesse texto ele nos conta esta história daquilo que teria ocorrido, né, por volta aí do ano 190, com relação a essa questão da Páscoa. Então a fonte histórica que o Lucas está citando é o texto de Eusébio de Cesareia, a história eclesiástica. Um papa do final do século II, exercendo a autoridade de tirar as pessoas da comunhão com a igreja. Mas, acrescenta o mesmo Eusébio, os bispos aconselharam ao contrário. Aconselharam, ao contrário, solicitude pela paz, união com o próximo. Os outros bispos foram ao Papa e disseram, não faça isso. Bem, aqui ele está explicando o fato, né? Então, havia essa disputa sobre a data da celebração da Páscoa anual. A maior parte da igreja celebrava no domingo após 14 de Nissan. E algumas igrejas da Ásia celebravam em 14 de Nissan. Mesmo se o dia 14 de Nissan caísse na sexta-feira, na terça-feira, na quarta-feira, celebravam ali a Páscoa, né? Ao passo que o resto da igreja jogava a celebração da Páscoa para o domingo, né? Então, Vítor ameaçou excomungar as igrejas que não queriam celebrar a Páscoa no domingo. Ele queria excomungá-las. E outros bispos vão aconselhá-lo a não fazer isso, né? Essa é a situação daquilo que está acontecendo e que o Lucas aqui está explicando. Aconselharam ao contrário. É muito interessante isso, porque seria razoável supor que os outros bispos que não reconheciam a jurisdição universal do Papa fossem até eles falar, não, o senhor não tem autoridade de fazer isso. Se o senhor fizer, vai ser nulo. Não, eles aconselham o Papa a não fazer isso. Um deles foi inclusive Santo Irineu, que diz Eusébio, exorta delicadamente Vítor a não apartar da comunhão igrejas de Deus inteiras. Vejam, é Santo Irineu de Lyon reconhecendo que na prática que o Papa ele tem condição de apartar da comunhão igrejas de Deus inteiras. Só que o aconselha a não fazer. Bem, o argumento é muito claro, né? Vítor quer excomungar as igrejas. Então, vários bispos, entre eles Irineu, vão aconselhar Vítor a não fazer isso. E aí o argumento do Lucas é interessante porque, de fato, o que se diz é o seguinte, se Vítor não tinha autoridade para excomungar as outras igrejas, era só dizer que ele não tinha poder para fazer isso. Ou seja, parece que, de fato, Vítor, como bispo de Roma, tem a possibilidade de excomungar as igrejas da Ásia que não queriam celebrar a Páscoa no domingo. É isso que o argumento aqui diz expressamente. E completa dando o testemunho de Irineu, Santo Irineu de Leão, né, que aconselha, aqui na perspectiva do Lucas, depois muito vai se discutir sobre essa palavra que ele usou aqui, né, aconselha delicadamente, nós vamos tratar disso, né, mais à frente, mas Irineu aconselha o bispo de Roma a não fazer isso, reconhecendo que ele poderia fazer isso, né? Essa é a questão que se coloca. E ouvindo Santo Irineu e esses outros bispos, o Papa... Bom, vamos lá, tem tanta coisa aqui, né? O interessante é a ênfase, né, querido? Então agora nós vamos ver a resposta do nosso irmão protestante, querendo contestar que no século II o bispo de Roma tinha autoridade sobre as igrejas. Vamos lá. Ele dá aquelas paradinhas, né? Dá aquelas ênfases, olha o Papa, engrandece, né, simbolicamente a figura do bispo romano. Mas será que o Irineu ele aconselhou delicadamente Vítor? Será que é isso realmente está no original? Será que os bispos chegaram assim de mansinho perante o bispo romano? Ô, chefe, não faça isso, por favor, magnânimo. Deixe que...
Óbvio aqui que o nosso irmão está sendo um pouco irônico, né? Mas nós vamos desconsiderar essa ironia. Nós te aconselhemos para que você não cometa um ato tão odioso, um ato tão ruim, que vai manchar a tua imagem. Podemos te aconselhar? O senhor aceita o nosso conselho? O jeito que ele está falando, parece que você cria essa imagem, né? Que todos os bispos chegaram assim de mansinho, né? E se dobraram o joelho ali, fizeram toda a saudação para o bispo romano e aconselharam como se fossem conselheiros de um grande monarca. Gente, isso não corre. Essa ideia, né, de um grande monarca, como se todo mundo achasse isso, isso é acréscimo, né, do nosso irmão. Mas vamos desconsiderar. Responde ao que está escrito, que a história mostra. Primeira coisa, que não foi Eusébio que disse isso. Eusébio está registrando uma fala de Polícrates. Só que ele pegou a fala na metade. Vamos olhar dentro do contexto que Polícrates está tratando aqui, e aí ele introduz esta fala que ele repetiu aqui através dos escritos de Eusébio, tá bom? Então, de fato, né, o livro é o livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, escrito ali por volta do ano 300 e pouco. Mas Eusébio de Cesareia está usando documentos mais antigos que ele transcreve, né? E entre eles um texto de Polícrates, que era um bispo da Ásia, que toma a frente dos bispos da Ásia nessa questão da data da Páscoa. Vamos lá. Vamos entender então o contexto. Realmente houve esse problema lá na igreja, houve de fato esse problema na igreja, né? E isso desde a época de Policarpo, tá? Policarpo com outro bispo romano, eles entraram em conflito, mas eles mantiveram a paz. De fato, essa questão da Páscoa já era uma questão que vinha de antes de Vítor, né? Quando, se não me engano, Aniceto era bispo de Roma. Já houve uma questão sobre a data da Páscoa com Policarpo, que representava os bispos da Ásia. E o interessante é que Policarpo, já idoso, saiu da Ásia e foi até Roma para tratar com o Papa, né, com o bispo de Roma, Aniceto, isso por volta do ano 150. E eles trataram sobre a questão da Páscoa, da data da Páscoa, e não chegaram a um acordo. Ou seja, Roma continuou celebrando a Páscoa anual no domingo seguinte, a 14 de Nissan, e as igrejas da Ásia, com Policarpo, continuaram celebrando em 14 de Nissan. No entanto, eles celebram a Eucaristia junto. O texto diz que Aniceto permite que Policarpo presida a Eucaristia e celebram juntos como sinal de unidade, porque, de fato, o problema não é doutrinário. O problema são de práticas, né? De práticas pastorais. Né? Então, não é um problema de doutrina. A fé é a mesma. A fé é a mesma, somente havia uma diferença na data da celebração da Páscoa anual. Eles fizeram as pazes, ou seja, mantiveram as pazes, né? Policarpo e Aniceto, mantiveram o sinal de unidade, mesmo sem chegar a um acordo, né, com relação à unificação da celebração da Páscoa. Então, esse problema já vinha, né, de longa data. Nenhum ficou excomungando o outro. Ninguém excomungou o outro. E isso vai ser dito depois, no decorrer da narrativa. Exato, nenhum excomungou, né, o outro, mas o significativo nesse fato anterior é que Policarpo foi até o bispo de Roma. Não foi o bispo de Roma que foi até Policarpo, né? Policarpo foi até o bispo de Roma. Isso é muito significativo, mas não vamos entrar nessa questão, né? Eles tinham comunhão, eram mais sensatos. Agora, o que acontece? Vítor, ele quis se sobrepor. Ele quis arrogar para si que ele era o sucessor de Pedro, então ele deveria mandar em todas as igrejas. Bem, aqui ele também não está interpretando algo que o texto não diz. Nosso irmão está dizendo, o bispo quis se sobrepor, quis manifestar uma autoridade maior do que os outros, se sobrepondo aos outros bispos. Não é isso também que os textos vão dizer, depois nós vamos olhar os textos, né? Mas aqui o nosso irmão também já está dando uma interpretação contra Vítor, né? Querendo negar de fato qualquer possibilidade do bispo de Roma ter de fato uma liderança. Vamos lá. E numa loucura, ele tenta, olha a palavra, ele
ele usa uma palavra forte, é uma loucura. Nenhum dos textos diz que Vitor vai tentar, né, resolver a questão da data da Páscoa por causa de uma loucura. Então, o nosso irmão aqui está acrescentando coisa que o texto não diz. Ele acusa o católico, né, de acrescentar algo, de interpretar de um modo, né, errado os textos, mas o nosso irmão está fazendo exatamente isso, colocando no texto aquilo que o texto não diz, né? Dizendo que Vitor, né, com uma loucura, vai tentar impor algo para os outros. Não é isso que o texto diz. E tenta excomungar todas as igrejas. Vamos dar uma olhadinha no contexto aqui. Eu separei para você, está no livro 5 de Eusébio de Cesareia, no capítulo 24, sobre a dissensão na Ásia. O Eusébio começa registrando assim, olha. Os bispos da Ásia, por outro lado, com Polícrates à frente, seguiam insistindo com força que era necessário guardar o costume primitivo que lhes foram transmitido desde a antiguidade. Desde antigamente, perdão. Polícrates, mesmo numa carta que dirige a Vítor e à Igreja de Roma, expõe a tradição chegada até ele com essas palavras. Nós, pois, celebramos intacto este dia, sem nada juntar nem tirar, porque também na Ásia repousam grandes luminárias que ressuscitarão no dia da vinda do Senhor, quando vier dos céus com glória, em busca de todos os santos. Filipe, um dos 12 apóstolos, que repousa em Hierápolis, com 2 filhas suas que chegaram virgens à velhice. E aí ele vai citar o apóstolo João, ele vai citar outros personagens importantes desta igreja apostólica aqui. Exato. Polícrates escreve uma carta ao bispo de Roma, dizendo, olha, nós temos esse costume já há longa data. E a nossa igreja da Ásia, né, ela tem pessoas ilustres dentro da tradição apostólica. Inclusive o apóstolo João. Né, que também fazia parte desta igreja da Ásia. Né? Então é isso que está dizendo Polícrates. E é interessante que quando ele fala de João, ele chama João apóstolo de sacerdote. Né? Algo que acho que estranharia o nosso irmão protestante, que não admite que os presbíteros sejam também sacerdotes. Mas isso é uma outra questão, não vamos entrar aqui, né? Vamos seguir. Segundo eles, tinha ligação com o apóstolo João, perdão. O Policarpo já tinha discutido isso com outro bispo romano. Ele já tinha discutido e falado, olha, enquanto os bispos da Ásia receberam uma tradição que vem do apóstolo João e outros apóstolos, o bispo romano recebeu uma tradição que vem dos seus presbíteros. Não fala nem de bispo, fala presbíteros. Presbítero e bispo é intercambiável, né, de fato. Vamos lá. Tá? Completamente diferente. Um é no domingo, o outro no sábado. É interessante que ele diz, né, que os bispos da Ásia receberam essa tradição de João, e agora quando se refere a Roma, não diz que receberam essa tradição de Paulo e de Pedro. Né? Aí ele silencia. Mas essa tradição, a tradição da Igreja de Roma, está ligada à figura de Pedro e Paulo. Seguindo o calendário judaico. Então havia essas duas tradições em conflito. E aqui o Polícrates ele está justificando ou dialogando com Vítor, falando, olha, vocês têm uma tradição, nós temos outra. Nós temos uma outra. E é dentro desse contexto que esse Vítor maluco, ele... Então, aqui de novo, Vítor maluco. Os textos não falam de Vítor como um maluco. Vítor tinha uma intenção muito positiva. Às vezes, o texto diz, né, um excesso de zelo pela unidade, né, vai fazê-lo querer unificar a data da Páscoa, para mostrar a unidade da igreja. É isso que está na intenção de Vítor. Então não é um maluco, um louco. Vítor morre mártir pela fé. Ele deu a vida por Cristo. Então, dizer que Vítor aqui é louco, é maluco, é um erro também do nosso irmão e vai muito além daquilo que o texto está dizendo. O texto vai falar de um excesso de zelo de Vítor, né? E não de um maluco que quer impor autoridade aos outros. Não é assim que a coisa foi feita. Nós vamos ver isso. Na sequência nós vamos ver como a coisa foi sendo, né, feita.
e tenta desligar, como se tivesse algum poder de desligar todas as igrejas. Como se ele tivesse algum poder? Parece que tem. Porque em nenhum momento os demais bispos vão dizer a Vítor, quando ele tenta excomungar as igrejas, você não tem esse poder. Não, eles vão aconselhá-lo a retirar a excomunhão, a não fazer isso. E não vão dizer a Vítor, você não tem esse poder, né? Mas nós vamos continuar explorando essa questão. E aí ele continua. Na parte 5 aqui do capítulo 24. E que falta faz falar de Sagares, bispos e Marte que descansam em Laodiceia, assim como um bem-aventurado Papirio, ou Papírio, e de Meliton, o eunuco, que em tudo viveu no Espírito Santo e repousa em Sardes, esperando a visita que vem do céu no dia em que ressuscitará dentre os mortos, todos esses celebram como o dia da Páscoa, da 14ª lua, conforme o Evangelho, e não transgridem, mas seguiam a regra da fé. Então ele está falando, nós temos uma tradição antiga, com homens ilustres guardando esse dia. E eu mesmo, Polícrates, o menor de todos vós, faço conforme a tradição de meus parentes, alguns dos quais segui de perto. 7 parentes meus foram bispos, e eu sou o 8º, e sempre meus parentes celebram o dia quando o povo tirava o fermento. Portanto, irmãos, eu com mais de 75 anos no Senhor, que conversei com irmãos procedentes de todo o mundo, não é como o Lucas falou, majoritariamente a igreja guardava no domingo. Não, existia, não é majoritariamente. Existia um equilíbrio aí. Tá? Será que existia um equilíbrio? Nós vamos ver que o nosso amigo aqui está equivocado, conforme o testemunho do próprio Eusébio. Adiante, nós vamos retomar o texto, né, do capítulo do livro do Eusébio, algumas partes que ele não mencionou, e vamos abordar um pouco mais essa questão, para ver que não havia de fato um equilíbrio. Eram as igrejas da Ásia. Pode ser que em algum outro lugar também, né? Mas majoritariamente a igreja celebrava a Páscoa no domingo. E eram algumas igrejas da Ásia que guardavam a tradição do 14 de Nissan. Mas vamos lá. Então ele diz aqui, olha, com irmãos de todo mundo. E que recorri toda a Sagrada Escritura. Não me assusto com os que tratam de impressionar-me. Olha aqui, ele está já dando um chega para lá no Vitor. Não, ele não está dando um chega para lá somente no Vitor. Porque como nós vamos ver, vamos lá, eu já vou adiantar aquilo que depois a gente mostra por escrito. Então, Vitor, ele pediu que as diversas regiões, fizessem sínodos. Sínodo é um conjunto, uma reunião de vários bispos, né? Assembleias e sínodos entre os bispos para discutir a questão da Páscoa. E aí, várias regiões apresentaram o resultado de que a Páscoa deveria ser celebrada no domingo. Várias regiões, vários bispos de diversas regiões em vários sínodos, são mencionados vários sínodos, chegaram à conclusão que a Páscoa era no domingo. Somente na Ásia, os bispos, liderados por Polícrates, disseram que era 14 de Nissan e que não iriam mudar. Tá? Mas o Vitor pediu para fazer esses sínodos. E esses sínodos foram feitos. E a resposta voltou. Diante da maioria da igreja, celebrando a Páscoa no domingo, o Vitor vai buscar unificar a data da Páscoa, mas os bispos da Ásia vão se colocar contra, como se a data de 14 de Nissan fosse uma regra de fé, fosse algo absoluto. E é diante disso que então Vitor vai ameaçá-los de excomunhão. E os demais bispos, que inclusive concordam com Vitor com relação à data da Páscoa, vão orientar Vitor a não fazer isso, a não excomungar por causa desse motivo. Tá? Então, é isso mais ou menos que acontece, conforme a gente vai ver nos textos, depois que os retomarmos. Você está querendo me pressionar aqui, está querendo colocar medo em mim, em cima... E aí, Polícrates, ele vai escrever não só contra Vitor, mas contra os demais bispos que afirmaram que a Páscoa deveria ser realizada no domingo, celebrada no domingo, a Páscoa anual. Né? Então, a resposta de Polícrates é não só a Vitor, mas a todos. Né? Em cima de nós, vocês não estão me impressionando, não.
Tá? Vocês não vão colocar medo em cima de mim, não. E nem dos bispos da minha igreja. Nossa, o modo como ele trata aqui também, né, vai muito além do texto, como se Vítor estivesse colocando medo, pressionando, chantageando. Não tem nada disso no texto. Tem uma posição firme de Polícrates, que escreve a Vítor dizendo, não, nós temos uma tradição, né, que remonta a homens ilustres da igreja dos nossos antepassados. E nós não queremos mudar. Essa é a opinião de Polícrates. Talvez o problema foi Polícrates ter absolutizado como se a celebração do dia 14 de Nissan fosse um dogma, fosse algo absoluto. E não era. Era uma prática, um costume célebre, talvez, pode-se considerar, mas tão somente um costume, né? E aí, diante dessa dureza, o Papa, o bispo de Roma, né, ameaça a excomunhão. E os demais bispos é que vão aconselhá-lo a não fazer isso, né? E não o próprio Polícrates. Por quê? Aí ele vai falar, ó, pois os que são maiores do que eu disseram, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Inclusive, ele está citando um episódio de Pedro e João, hein? Pedro e João juntos, que é justamente os dois apóstolos que é os símbolos dessas duas partes da igreja, a de Roma com Pedro e a de João na Ásia. Logo, acrescenta isso que diz sobre os bispos que estavam com ele quando escrevi e eram da mesma opinião. Poderia mencionar os bispos que estão comigo, que vós pedisse que convidasse, e que eu convidei. Se escrevesse seus nomes, seria demasiadamente grande seu número. Eles, mesmo conhecendo minha pequenez, deram assentimento à minha carta, sabedores de que não é vão que leva os meus cabelos brancos, mas que sempre vivi em Cristo Jesus. Sim, o que ele está dizendo aqui é que os demais bispos da Ásia estão de acordo com a carta que Polícrates escreve a Vítor, né? Então, não é só Polícrates, é Polícrates e os demais bispos da Ásia têm essa tradição da Páscoa em 14 de Nissan. E Polícrates está escrevendo representando todos esses bispos. Ante isto, aí sim ele vai introduzir isso que o Lancaster está falando, olha. Ante isto, Vítor, que presidia a igreja de Roma, tentou separar em massa da união comum todas as comunidades da Ásia. E aqui tem algo interessante. Veja, somente depois dessa resposta de Polícrates é que Vítor vai ameaçar a excomunhão. Então veja que antes disso, Vítor não está ameaçando a igreja da Ásia ou coisa desse tipo. Vítor pediu para que se fizesse concílios, né, sínodos em diversos locais, onde os bispos tratassem a questão da Páscoa. Polícrates escreve uma carta ao bispo de Roma, porque ele já devia intuir, né, porque a maior parte da igreja celebrava a Páscoa no domingo, mas a Ásia, algumas igrejas na Ásia celebravam a Páscoa no 14 de Nissan, no dia 14 de Nissan, caísse em que dia for, né? Então ele já talvez intuía. E, então Polícrates escreve ao bispo de Roma: olha, eu consultei os bispos conforme você pediu, conforme você sugeriu, porque foi o bispo de Roma que pediu para se reunir os bispos e fazer sínodos e assembleias entre os bispos sobre essa questão. Polícrates diz: eu fiz isso. E os bispos aqui são do parecer que devemos continuar celebrando a Páscoa em 14 de Nissan, porque essa é a tradição que nós recebemos. Ponto. Polícrates já escreve a Vítor como uma decisão tomada. E então, a partir daí, Vítor tenta excomungar as igrejas da Ásia, de fato, né? E as igrejas limítrofes, alegando que eram heterodoxas. E publicou uma condenação por meio de cartas, proclamando que todos os irmãos daquela região, sem exceção, estavam excomungados. Mas a esta medida não agradou a todos os bispos, que por sua parte exortavam-no, não é aconselhavam-no. E exortar é diferente de aconselhar. Exortar é aconselhar. Não tem diferença, né? Exortar é
Aconselhar. Exortavam-no a ter em conta a paz e a união e a caridade para com o próximo, como sempre houve dentro da Igreja de Roma antes de Vítor. Ah, que interessante, né? Então, antes disso, a Igreja de Roma tinha isso, né? Agora você acha que não está tendo, né? Mas vamos continuar. Na época de Policarpo, por exemplo, tá? Eles saíam em paz um com o outro. Um guardando a Páscoa no sábado e o outro no domingo. E foi tudo bem. Agora, o que o Vítor faz? Ele tenta tirar da comunhão igrejas que não estavam no poder dele tirar da comunhão. Não... Bem, aqui ele diz, né, que Vítor tentou tirar da comunhão igrejas que não estavam no poder dele. Onde isso está no texto, meu caro amigo e irmão? Onde isso está no texto? Em nenhum lugar o texto diz que Vítor não tinha esse poder. Né? Então você acusa a leitura católica, a interpretação católica de deturpar os textos, mas o que você está fazendo agora é uma deturpação, dizendo aquilo que o texto não diz. Em nenhum lugar o texto diz isso que você afirma. E nós não vamos ver os demais bispos dizerem a Vítor, você não pode fazer isso, você não tem poder para fazer isso. Não, os bispos vão dizer, não façam isso, vamos manter a paz. Não tire da comunhão da igreja, né, uma parcela de comunidades por causa disso. É isso que os bispos vão fazer. Fazia parte do seu quadrado ali de Roma. E aí, o que Polícrates fala? Isso não agradou os bispos, todos os bispos, e eles exortaram Vítor a praticar o amor. O amor que era praticado pelos outros antecessores de Vítor. No entanto, com muitos... Perdão. E publicou uma condenação por meio de cartas, sem exceção estavam excomungados. Mas essa medida não agradou a todos os bispos, que por sua parte exortavam-no a ter em conta a paz e a união e a caridade para com o próximo. Conservam-se inclusive as palavras destes, que repreendem Vítor com bastante energia. Olha o bispo romano aí sendo repreendido com bastante energia, né? Bem diferente do que o Lancaster falou. Olha, eles aconselharam com todo cuidado, assim, delicadamente, para não ofender o chefe. O Lucas também não disse isso, né? Você também está deturpando um pouco a fala do Lucas. Mas, sim, os bispos da Ásia, Polícrates e os bispos da Ásia, sim, foram enérgicos com o bispo de Roma. Né? Exortaram-no, né? De modo firme, vamos dizer assim, para defender a sua posição. Até aí, qual o problema? Na história da igreja vamos ter muitos momentos em que o bispo de Roma é repreendido por santos, inclusive, né, que vão repreender o bispo de Roma. Isso faz parte da história da igreja. Isso não depõe nada contra a autoridade do bispo de Roma. Né? Que os bispos da Ásia não tenham gostado da opinião de Vítor, há de se compreender, né? Há de se compreender. Situação essa depois vai ser solucionada na igreja, mais para frente a gente vai tratar disso. Mas até aqui nenhum problema. Gente, dá uma olhada no que o texto está dizendo. Exortavam Vítor severamente. Chegou e deu uma chacoalhada no cara. Ô, você está pensando que quem você é? Você está pensando que você manda em todas as igrejas? Isso aqui já é também uma deturpação do texto, né? Isso não está no texto, né, meu caro? Sim, eles repreenderam, né, severamente, exortaram, né, severamente. Sim, uma exortação firme, severa dos bispos da Ásia. Exatamente, só isso. Mas em nenhum lugar eles estão dizendo, né, você não tem autoridade para mandar aqui. Isso não está no texto. Quem você pensa que é para querer mandar em nós? Isso também não está no texto. Tá? A repreensão que eles fazem é para manter a comunhão, né? Para manter a paz, para manter a comunhão entre as igrejas. Né? É isso que é a exortação severa que eles fazem. E não uma exortação para dizer, Vítor, você não tem esse poder, você está querendo fazer algo que está errado, você está querendo se sobrepor sobre os outros. Em nenhum momento há essa crítica a Vítor. O texto não mostra nada disso, que
você supõe. Você tem que seguir o amor. Você não pode ir cortando as igrejas. Primeiro que você não tem autoridade para isso. Isso aí não está no texto, meu caro. Como que você diz isso? Aonde está escrito no texto que os bispos disseram que Vítor não tem autoridade para isso? Nenhum lugar, seria fácil. Ora, Vítor queria excomungar as igrejas da Ásia. Era só chegar a dizer, você não pode fazer isso. Mas ninguém vai dizer isso. Vai exortá-lo à comunhão, à paz, a não fazer isso. Tá? E é justamente aí que nós vemos a autoridade do bispo de Roma. Porque ninguém vai contestar Vítor. Nenhum bispo vai contestar, dizendo você não pode fazer isso porque você não tem autoridade. Seria fácil resolver a questão. Por que Vítor quis excomungar as igrejas da Ásia se ele não tinha autoridade para isso? Não faz sentido. Agora, se ele achava, por uma loucura, que ele tinha essa autoridade, era só os outros bispos dizer, você é louco, você não tem essa autoridade. Mas o texto não diz isso em nenhum lugar. Né? Pelo contrário, os bispos vão orientar a Vítor a não fazer isso, a não excomungar as igrejas da Ásia e manter a comunhão. Isso depois vai ser colocado no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia vai estabelecer os limites de cada diocese, de cada sé. Bem lembrado, o Concílio de Nicéia, que inclusive vai chegar a uma conclusão, a questão da data da Páscoa. O Concílio de Nicéia tem 20 cânones. E depois tem uma carta sinodal. Nós temos aqui a carta sinodal, né, que vai dizer o seguinte, no final do Concílio de Nicéia. Anunciamo-vos ainda a boa nova de acordo concernente à Santa Páscoa, que também este assunto foi corretamente resolvido graças às vossas orações, de modo que todos os nossos irmãos no Oriente, que outrora seguiam o costume dos judeus, poderão doravante celebrar a dita Santíssima Festa da Páscoa ao mesmo tempo que os romanos. Vós e todos aqueles que observam a Páscoa desde o princípio. Ou seja, no Concílio de Nicéia, a questão da data da Páscoa será resolvida e todos os cristãos, né, vão passar a celebrar a Páscoa no domingo, depois de 14 de Nissan. E o que prevalece é o costume da Igreja, né, de Roma. Seguimos. E aí ele prossegue, olha. Entre eles estava Irineu. Na carta escrita em nome dos irmãos da Gália, dos quais era o chefe, Irineu concorda que é necessário celebrar unicamente no domingo o mistério da ressurreição do Senhor. No entanto, com muito bom senso... Então aqui é interessante, né? Então se trata de Irineu, discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Lembramos que Policarpo tinha ido a Roma para tratar a questão da Páscoa com o bispo de Roma, que era Aniceto. Irineu conheceu Policarpo, foi discípulo de Policarpo, e agora Irineu é bispo de Lyon, né? E ele coordena as igrejas da Gália, né? Porque cada região tem como se fosse uma espécie, a palavra não era assim usada, um patriarca, né? Entre uma região de vários bispos. Irineu é o líder entre os bispos da região da Gália. E então Irineu vai entrar em cena. E aí é interessante, Irineu concorda com Vítor. Irineu concorda com Vítor que a Páscoa deve ser celebrada no domingo. No entanto, ele vai exortar Vítor a não excomungar as igrejas da Ásia. Exorta Vítor a não amputar igrejas de Deus inteiras que haviam observado a tradição de um antigo costume e muitas outras coisas. E acrescenta textualmente o que segue. Efetivamente, a controvérsia não é somente sobre o dia, mas também sobre a própria forma de jejum. Porque um pensa que deve jejuar durante um dia, outros que 2 e outros que mais. E outros dão ao seu dia uma medida de 40 horas do dia e da noite. E uma tal diversidade de observantes não se produziu agora em nossos tempos, mas já muito antes sob nossos predecessores, cujo forte, segundo parece, não era a exatidão, e que forjaram para a posteridade o costume em sua simplicidade e particularidade. E todos eles, nem por isso, viveram menos em paz uns com os outros, tanto quanto nós,
O desacordo quanto ao jejum confirma o acordo quanto à fé. Ele tá falando pro Vitor, meu, cara, acorda pra vida. Aonde que o Irineu está dizendo isso, né? Meu, acorda pra vida. É incrível, né? Assim, está se falando de deturpar os textos. E de onde que vem essa interpretação, né? Meu, acorda pra vida. Não, Irineu está retomando o fato de que já, né, antes existe essa questão da diferença da data da Páscoa anual, né, da celebração da Páscoa anual, mas que nem por isso as igrejas da Ásia, né, e as demais igrejas possuem fé diferente. Não, existe uma comunhão na fé. Mesmo que exista essa diferença na prática, nessa prática específica, existe uma comunhão na fé. Né? Irineu recorda isso, né, ao bispo de Roma, Vítor, que era seu amigo, inclusive, tá? Que era próximo a Irineu. Né? Vamos lá. Não é assim que as igrejas procedem. A isto acrescenta também um relato que será conveniente citar e que diz assim: entre ele, também os presbíteros antecessores de Sotero, que era bispo de Roma antes de Vítor, que presidiram a igreja que tu reges agora, quero dizer, Aniceto, Pio e Higínio, o Higínio, assim como Telésforo e Sisto, nem eles mesmos observaram o dia, nem permitiam aos que estavam com eles escolher, e nem por isso eles, mesmos que não observavam o dia, viviam menos em paz com os que procediam das igrejas em que se observava o dia. E ainda assim, observar o dia resultava mais em oposição para os que não o observavam. E nunca se rechaçou ninguém por causa desta forma. Antes, os próprios presbíteros, teus antecessores. Olha aí, bispo e presbítero é usado de modo intercambiável aqui. Existe. De novo ele insiste nessa questão de bispo e presbítero, né? Porque, lembramos, já gravamos um vídeo anteriormente, no qual o nosso irmão aqui, protestante, diz que na igreja primitiva, né, bispo e presbítero eram palavras intercambiáveis. Então, na igreja primitiva não existiria um bispo sobre os presbíteros. E que, portanto, no início da igreja não poderia ter havido um bispo de Roma, porque a igreja de Roma seria governada por vários presbíteros, um colégio de presbíteros. Nós tratamos isso num vídeo anterior, mas, independentemente do fato da palavra bispo e presbítero ser intercambiável, a gente viu aqui, segundo o testemunho de Irineu, que havia um que governava a igreja de Roma. Seja chamado de bispo ou presbítero, não importa, mas havia um, né? Ali no tempo de Irineu era Vítor, antes, né, tinham ali outros, né, Sotero, Eleutério, Aniceto, Higino, Telésforo, e assim por diante, Pio, né? Ou seja, havia um que governava sobre a igreja de Roma, desde Pedro, segundo o testemunho de próprio Irineu de Leão. Depois aqui a gente vai recordar o testemunho de Irineu sobre a sucessão dos bispos de Roma desde Pedro, né? Então, aqui ele de novo está trazendo à memória os antecessores de Vítor. Então, o que Irineu está dizendo? Olha, os teus antecessores, né, Aniceto e por aí vai, eles também sabiam que havia divergência na data da celebração da Páscoa. E mesmo diante disso, a igreja estava em paz, em comunhão, né? É isso que Irineu está recordando aqui, fazendo a memória dos antecessores de Vítor. Tinha um bispo monárquico, tá? Sim, havia um bispo monárquico, tá? Ele acabou de ler que tem um que governa, né? Vítor, antes de Vítor, né? Ali ele dá ali os nomes: Sotero, Eleutério, Telésforo, Pio. Tem um que governa. Ele diz, não tem um episcopado monárquico. Sim, tinha o episcopado monárquico, o governo de um. Seja chamado de poderia ser chamado presbítero que coordena, o presbítero chefe, o presbítero primeiro, sei lá, né? Depois, com o desenvolvimento da igreja, ficou bispo para aquele que governa e presbítero os demais, né? Dentro do colégio da igreja local, né? Do clero local.
Mas isso a gente tratou em outro vídeo, não vamos tratar de novo aqui essa questão, né, de bispo e presbítero. Isso já está abordado em vídeo anterior, quando tratamos da carta de Clemente de Roma e tratamos da questão do papado no século I. Né? Quem quiser aprofundar essa questão de bispo e presbítero, volte nesse vídeo. Seguimos. Que não observavam o dia, enviavam a Eucaristia aos de outras igrejas que o observavam. E encontrando-se em Roma o bem-aventurado Policarpo nos tempos de Aniceto, esqueci o nome, era Aniceto, surgiram entre os dois pequenas divergências, mas em seguida estavam em paz, sem que sobre este capítulo se querelassem mutuamente, porque nem Aniceto podia convencer Policarpo nem observar o dia, como sempre o havia observado com João, discípulo de Nosso Senhor, e com os demais apóstolos com quem conviveu, nem tampouco Policarpo convenceu Aniceto a observá-lo, pois esse dizia que devia manter o costume dos presbíteros, seus antecessores. Ora, Aniceto também não era bispo de Roma, com jurisdição universal? Por que ele não desligou as igrejas de Policarpo? Porque ele não quis. Agora, por que Policarpo é que foi lá se explicar com Aniceto? Já sendo de idade, sendo ancião, Policarpo já era um ancião, e ele foi até Aniceto para tratar de outras coisas, entre elas a questão da data da Páscoa. Pode ser que Aniceto já tinha tentado unificar a celebração da data da Páscoa. Nós não temos relato, né, sobre isso, o relato é muito pouco, mas provavelmente a gente imagina que o fato de Policarpo ter saído lá da Ásia até Roma para tratar com Aniceto essa questão, pode ser que Aniceto tivesse já tentado ver a possibilidade de unificar. Né? E aí Policarpo foi até Roma, eles conversaram, não chegaram a um acordo, mas Aniceto provavelmente entendeu a tradição que havia da igreja da Ásia e as coisas ficaram tranquilas. Sim, celebramos em dia diferente, a Páscoa anual, mas a fé é a mesma. Segue e a igreja está em união, tanto é que, né, essa celebração mútua da Eucaristia é para testemunhar a unidade da igreja. E a gente vê, né, que a igreja primitiva era assim, não era então, eu não concordo, fundo uma outra igreja. Não. A unidade da igreja estava acima de tudo, mesmo que houvesse algumas divergências práticas, não doutrinárias. O que nós estamos vendo aqui com relação à Páscoa, a data da celebração da Páscoa anual, não é um problema doutrinário, é uma questão de prática, de praxis pastoral. Mas, agora, né, na visão talvez já de Aniceto, mas na visão de Vítor, unificar a data da celebração da Páscoa seria importante para manifestar a unidade da igreja. Né? Mas os bispos da Ásia se colocaram contrários. Tá? Né? Vítor tentou, então, excomungá-los, mas aí Irineu está exortando, está dialogando com Vítor, relembrando, né, que isso já vem lá de trás, que os bispos de Roma anteriores, né, permitiram que as igrejas da Ásia celebrassem numa data diferente, e isso não causou problema à unidade da igreja. Ponto. Né? Mas o fato interessante é isso, que Policarpo foi até Roma para tratar com Aniceto a questão da Páscoa. Né? Ele não tinha poder para isso? Tinha. Ele não fez. Não fez. Não porque ele tinha poder, mas porque esse não era o costume das igrejas. Era viver em comunhão, em paz, mesmo na diversidade. Tá? A questão da Páscoa, do dia da Páscoa e do jejum feito nessas proximidades eram questões de tradições paralelas, bem particulares. Não tinha nada de apóstolo. Não tinha nada. Depois acho que Sozomeno ele vai falar sobre isso. Né? Uhum. Agora... Sim, Sozomeno vai dizer que... E aí é uma questão, né? Não eram tradições apostólicas, no sentido, não eram doutrinas, eram práticas, costumes, tá? Então, ou seja, se isso não tem um caráter apostólico definido de doutrina, podia ser mudado. Talvez isso é que tenha deixado Vítor um pouco exaltado demais, né, no seu excesso de zelo pela unidade da igreja. O fato de que os bispos da Ásia consideravam isso uma regra de fé, e é isso que Polícrates diz na sua carta. Não, isso não é regra de fé. Isso é um costume. Isso pode ser mudado. Mas, talvez, os bispos da Ásia absolutizaram isso de tal forma que fez com que Vítor tentasse excomungá-los. Mas aí os outros bispos, não, calma,
tenha paciência. É uma questão só de praxis. A fé é a mesma, ou seja, existe algo muito maior que nos une, né? Isso vai ser o caminho feito. Só no Concílio de Nicéia é que isso vai se resolver, né? E a igreja, então, celebrando a Páscoa de modo comum, né? Então, só no Concílio de Nicéia isso se dá por resolvido de modo definitivo, né? Bem, Você percebeu a diferença do que o que está escrito com o que está interpretando o Sr. Lancaster? não percebi. Agora eu percebi algumas diferenças em algumas interpretações que o senhor fez, colocando no texto aquilo que o texto não diz. Como, por exemplo, de que Vítor não tinha o poder de fazer o que ele queria fazer. O texto não diz isso em nenhum lugar. E seria muito simples. De novo, repito, se Vítor não tinha poder para excomungar as igrejas da Ásia, era só os demais bispos ter dito isso para ele. Mas não é o que os bispos fazem. Os bispos exortam-no a manter a paz e a união, né? O amor, a unidade da igreja. E não tirar da comunhão da igreja as igrejas da Ásia por causa desse motivo, tão somente, né? É isso que acontece. Então, de uma certa forma, essa liderança do bispo de Roma fica clara, como depois a gente vai continuar explorando. Vamos lá. Não tem nada a ver. Outra coisa, ele disse que Irineu exortou delicadamente. Será que foi isso? Bom, a gente viu nessa tradução aqui que não é. A New Advent, que é um site católico, tá? Ele vai trazer o livro de Eusébio também, e essa parte, olha como que ele coloca essa parte aí, que fala que Irineu repreendeu Vítor. Olha, em seguida, Vítor, que presidia a igreja de Roma, imediatamente tentou separar da unidade comum as paróquias de toda a Ásia, com as igrejas que concordavam com elas, como heterodoxas. E ele escreveu cartas e declarou todos os irmãos ali totalmente excomungados, mas isso não agradou a todos os bispos. E rogaram-lhe que considerasse as coisas da paz e da unidade e do amor ao próximo. Palavras deles ainda existem, repreendendo Vítor severamente. Severamente. Ah, mas essa é uma tradução que você fez do Google, isso aí está errado. Vamos então para um outro historiador. Bem, aqui ele comete um pequeno equívoco, porque ele está dizendo, ó, Lucas Lancaster disse que Irineu, ele exortou a Vítor delicadamente, foi a palavra que o Lucas Lancaster usou. E aí o que o nosso irmão está dizendo, não, né? Vamos lá olhar na tradução, né, em português da New Advent, que é um site católico que traz as obras dos padres da igreja, e vamos ver lá o que está dito ali. E aí ele mostra esse trecho, né, para querer dizer que Irineu exortou severamente a Vítor. Só que ele tomou a passagem errada. Ali não é Irineu que está dizendo, são os bispos da Ásia. Foram os bispos da Ásia que exortaram severamente a Vítor. E Irineu, como que ele exortou a Vítor? Vamos ver. Eu estou aqui na página na mesma página que ele citou, né, no qual nós tratamos aqui a questão do capítulo 24, a divergência na Ásia, né, sobre a questão da Páscoa. Vamos lá. Aí aqui tem a parte em que Polícrates escreve, e entre eles estava Irineu, aqui, né? Cadê? E entre eles estava Irineu, que, enviando cartas em nome dos irmãos da Gália, sobre os quais presidia, sustentava que o mistério da ressurreição do Senhor deveria ser observado somente no dia do Senhor. Ou seja, Irineu é da mesma opinião que Vítor. Eles têm a mesma opinião, a Páscoa deveria ser celebrada no dia do Senhor, no domingo. E aqui o texto diz, ele adverte apropriadamente a Vítor. Ele adverte apropriadamente. Outras traduções dizem adequadamente. É assim que Irineu trata com Vítor. Os bispos da Ásia exortam severamente. Aqui, segundo Eusébio, Irineu adverte apropriadamente
a Vítor, para que não extermine igrejas inteiras de Deus que observam a tradição de um costume antigo. E, após muitas outras palavras, prossegue da seguinte maneira, né? E continua Irineu. Então, veja, o que Irineu está dizendo? Ele está advertindo adequadamente, apropriadamente a Vítor para não excomungar as igrejas. Então, de novo, seria só Irineu dizer, olha, Vítor, você não tem poder para fazer isso. Você está querendo fazer uma coisa que você não pode. Não, ele pode. E porque ele pode, Irineu adverte adequadamente. E aí, retomando, né, olha, os seus antecessores, né, permitiram isso, não vamos, né, exterminar igrejas inteiras só por causa desse costume antigo. É isso que Irineu está dizendo. Tá certo? Então aqui o nosso irmão, ele, para falar de Irineu, usou um texto errado. Toma cuidado, né, para não usar texto errado. Né? Então, vamos lá. Vamos aqui apelar para Sócrates escolástico. Tá? Sócrates escolástico tem inclusive o livro dele em PDF, eu tenho o livro dele em PDF, onde está trazendo da seguinte maneira, olha. Por isso também Irineu, bispo de Lyon, na França, censurou severamente Vítor por carta por seu calor imoderado, dizendo-lhe que, embora os antigos diferissem em sua celebração da Páscoa, eles não desistiram da intercomunhão. Bem, de fato, aqui está um texto escrito muito posteriormente por Sócrates escolástico. Mas olha ali um pouco antes o que ele diz, o que está dito, né? Então, Sócrates escolástico escreve uma história da igreja, muito depois de Eusébio de Cesareia, e ele diz ali que Vítor, bispo de Roma, influenciado por um zelo muito ardente, zelo do quê? Da união da igreja, da unidade da igreja. Então, influenciado por um zelo muito ardente, fulminou uma sentença de excomunhão contra os quartodecimanos na Ásia. Então, ali deu uma sentença de excomunhão. Por isso também Irineu, bispo de Lyon, na França, censurou severamente Vítor por carta, por seu calor imoderado. Você está exagerando. E de fato, né, o texto ali fala de um zelo muito ardente, mas que talvez passou um pouco da conta, porque o problema não era um problema doutrinal. Não havia divergência na fé, havia divergência numa prática, de uma data, de uma celebração. Então, Irineu vai dizer não, né? Vai aconselhar severamente que seja, não tem problema. Né? Com firmeza, não faça isso. Não excomungue uma parte da igreja por causa de um costume. É isso. De novo, Irineu não está dizendo, Vítor, você não tem poder para fazer isso. Não, o que parece é que tem esse poder. Tem esse poder, mas não faça isso. Não faça isso. Né? Então, Irineu censura, dizendo-lhe que, embora os antigos diferissem em sua celebração da Páscoa, eles não desistiram da intercomunhão. Né? Também que Policarpo, bispo de Esmina, que depois sofreu martírio, continuou a se comunicar com Aniceto, bispo de Roma, embora ele mesmo, segundo o costume de sua nativa Esmina, celebrasse a Páscoa no 14º dia da lua, como atesta Eusébio. Né? Então, não tem nada de demais o que Irineu está fazendo, tá? Nada demais. Ele, segundo Eusébio, exortou adequadamente, né? Tá? Mesmo que seja de modo severo, firme, teria que ver a tradução do original. Não vou fazer isso aqui, né? Vamos pegar aquilo que a tradução está dizendo, né? Mas não tem nenhum problema. Não porque o bispo de Roma, Vítor, tinha poder algum para desligar. Onde está dito que ele não tinha? De novo, nosso irmão está acrescentando algo que o texto não diz. Tá? Seria muito simples. Se Vítor não tivesse poder, era só os bispos terem dito isso a ele. Mas não foi dito. Tá? Ele não tinha poder para desligar. Ele tinha poder para desligar, ele iria fazer. Ele escreveu as sentenças, fazendo.
o que foi dito para ele? Não foi, você não tem poder, isso aí é nulo. Não, não faça isso, retire isso. Né? Não elimine da igreja uma parte dela só por causa de um costume. É o que diz Irineu, segundo Eusébio. Então, o senhor, com todo respeito, está equivocado na sua interpretação. Você está colocando no texto aquilo que não está no texto. Isso é deturpação. Porque você está acrescentando algo que não está dito. Ele tentou desligar. E aí ele tentou exercer um poder que não tinha. Os bispos falaram, Onde está dito que ele tentou exercer um poder que não tinha? Me mostre no texto. pera aí um pouquinho. Vai com calma aí, meu amigo. Tá? Você não tem esse poder, não. Onde os bispos disseram que ele não tem esse poder? O que os bispos disseram? Não. Né? Não faça isso. Não elimine da igreja uma parcela dela por causa de um costume. É isso que foi dito. Isso que foi aconselhado, mesmo que severamente, por Irineu. Não faça isso. Tá? Apesar dessas palavras não estarem registradas, mas está registrada que eles... Bom, você reconhece, apesar de essas palavras não estarem registradas. Então, de onde você tirou elas? Se não está registrado em nenhum lugar que os bispos teriam dito que ele não tem esse poder, de onde você tirou isso, meu caro? Né? Não está no texto. Você reconhece. censurou Vítor severamente. Sim. Censurou severamente. Exortou severamente. A não fazer isso, a não excomungar. Por quê? Porque ele tinha poder de excomungar. Se ele não tivesse poder para excomungar, era só dizer, o que você está fazendo, cara? É loucura, isso é nulo, isso não vale nada. Isso é uma... Né? Não foi isso que foi dito. Tá? Em duas traduções, em Eusébio de Cesareia e em Sócrates Escolástico. Em uma delas você errou o texto, né? Não é Irineu que está dizendo, mas tudo bem. Tá? Poxa vida, cadê o Papa aqui? Cadê o... O Papa continua ali, né? De fato, tomado por um zelo excessivo, em vista de manifestar a unidade da igreja, ele quis tomar uma decisão que de fato não era melhor. E ele foi exortado a não fazer isso. Na história da igreja, temos vários exemplos iguais, né? Iguais. Isso não depõe em nada a autoridade do bispo de Roma. Absolutamente em nada. Papa poderoso com jurisdição universal? Está lá. Ele iria excomungar uma parte da igreja da Ásia. Não fez, porque foi aconselhado a não fazê-lo. E depois o Concílio de Nicéia vai resolver a questão. Né? Inclusive fazendo prevalecer a tradição da igreja de Roma. Mas isso é outra questão. Cadê o delicadamente? Não existe. Ali eu não sei qual tradução o Lucas Lancaster usou, mas sim, Irineu exortou adequadamente, apropriadamente. Isso está lá no texto de Eusébio de Cesareia, sim. Quem exortou severamente, segundo Eusébio de Cesareia, foram os bispos da Ásia. Né? E depois, Sócrates Escolástico usa essa expressão. Não existe. Sim, existe o adequadamente. Irineu exorta adequadamente. É uma completamente enviesada. Eu, de novo, não sei de onde o Lucas tirou a tradução delicadamente, mas nós olhamos aqui o texto, né, o mesmo texto que o nosso irmão está usando, e a palavra é adequadamente. O problema é que, ao falar do modo como Irineu se reportou a Vítor, o nosso irmão pegou um texto errado, né? Pegou o texto errado, onde estava falando dos bispos da Ásia. Isso é outra questão, né? Aqui embaixo eu coloquei a nota de um historiador católico, Klaus Schwartz, tá? Que é um dos grandes aí dentro da Igreja Católica, né? Um dos grandes, eu nem sei quem é, mas nessa hora para ele é grande, né? Vamos lá. Atualmente, que trabalha com a história da Igreja, olha o que ele vai dizer sobre isso. Roma não conseguiu manter sua posição contra a opinião e a praxis contrárias de uma parcela significativa da Igreja. As duas controvérsias mais importantes deste tipo foram as disputas sobre a festa da Páscoa no segundo século
e o batismo herético no terceiro século. Cada uma marca um estágio no senso de autoridade de Roma e, ao mesmo tempo, revela a resistência inicial de outras igrejas à reivindicação romana. É engraçado que ali ele apenas grifa, né? Vamos voltar um pouco. Ele apenas grifa a resistência inicial de outras igrejas à reivindicação romana. Óbvio que, né, ali, um costume da igreja da Ásia, houve resistência, mas ele esqueceu de marcar com negrito ali o estágio no senso da autoridade de Roma. Isso já é presente. O senso da autoridade de Roma. Isso fica claro no modo como Vítor age. Tá? Nós vamos retomar os textos aqui de Eusébio de Cesareia. Ele citou por cima alguma coisa, mas nós vamos ver que a igreja de Roma, Vítor, é que pediu os sínodos dos bispos para tratar a questão da Páscoa. O próprio Polícrates segue essa orientação de Vítor e convoca a sínodo da igreja da Ásia. Lá ele percebe que as igrejas possuem a mesma tradição que ele de celebrar no 14 de Nissan. Então, ele quer sustentar esse costume da igreja da Ásia, né? E se coloca contra a mudança. Vítor, um excesso de zelo, tenta excomungar as igrejas da Ásia, e os demais bispos, que inclusive são da mesma opinião que Vítor, vão dizer, não faça isso, é só por causa de um costume, né? Isso já vem de antes. E mesmo de antes, como por exemplo Aniceto e Policarpo, que trataram dessa questão, eles mantiveram a unidade mesmo diante dessa diferença. Tá? Então é isso que vai acontecer. Mas o que nós vemos? O senso da autoridade de Roma. Esse ponto o nosso irmão não grifou, mas isso também já é claro no primeiro século da igreja. Autoridade de Roma e, ao mesmo tempo, revela a resistência inicial de outras igrejas à reivindicação romana. Sempre houve resistência diante de mudanças ao longo da história da igreja, né? Isso faz parte, essa tensão existe, né? Mas isso não depõe contra a autoridade do bispo de Roma. O bispo de Roma fazia reivindicação de autoridade, querendo ser o principal? Fazia. Cara, por que ele fazia? E, de novo, se ele não tinha autoridade, por que não foi dito? De novo, era só os bispos terem dito de modo muito claro, Vítor, você não tem autoridade para fazer isso. Mas não é o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo que ele fazia, os outros falavam assim, aqui não, velho, aqui não. Veja, os bispos não contestavam a autoridade de Vítor. Algumas mudanças eles tentavam justificar diante dos seus costumes. Mas eles não contestavam que Vítor tinha autoridade. Tá? Nós vamos depois aprofundar isso. Cada um no seu quadrado, você vai mandar. Não, também não disseram isso, né? Isso aqui também é uma interpretação que você está colocando, cada um no seu quadrado, isso não está no texto. Como se, de novo, se Vítor não tivesse autoridade de agir nas outras igrejas. Isso não está dito no texto. Andar na sua área. Aqui não. Então, onde isso está no texto? Onde os bispos vão dizer isso a Vítor? Né? Que você não tem autoridade para mandar aqui. Não, não é assim. Isso não está no texto. Tá? Então, é isso que o historiador está falando, né? Ele tentou desligar as igrejas. Tentou desligar. Os bispos falaram assim. Por que ele tentou? Por que ele tentou? Porque tinha autoridade. Simples assim. Sim, ele não conseguiu mudar a prática da igreja da Ásia, mas não porque ele não tinha poder, porque os bispos da Ásia não disseram isso, você não tem poder para isso. Né? Eles disseram, olha, isso aqui é um costume antigo, então não é assim também que muda, de fato. É isso que eles vão dizer e dialogar com Vítor, e não dizer, você, Vítor, não tem poder para fazer isso. Isso não está no texto. Assim, ó, pera um pouquinho, você não tá com essa bola toda, não. Primeiro que os seus antecessores não fizeram isso. Outra. Isso, os seus antecessores não fizeram. Mantiveram a unidade mesmo na diferença de prática. Não é assim que se trabalha dentro da Igreja de Cristo. Tá, isso também não está no texto, né? Isso aí é uma interpretação sua, né?
Isso não está no texto. Tá? E repreendeu severamente pelo seu calor imoderado. Sim, foi talvez um exagero, excesso de zelo, né? Eusébio diz, Sócrates diz, né? Excesso de zelo. Talvez isso, de querer, né, a unidade, manifestar a unidade da igreja na celebração da Páscoa, um zelo imoderado. Né? Ele tentou unificar, mas alguns não foram a favor. Né? Vitor tentou, mas não conseguiu. E aí se preferiu manter a unidade, mesmo na diferença de prática, do que romper, embora Vitor tentasse, né? Ele chegou a fazer carta de excomunhão, mas aí os bispos, sobretudo Irineu, né, o aconselharam a não ir adiante e manter a unidade da igreja. Lancácio, até agora, 0 para você e 4 para mim. Não sei se é exatamente isso, né? A gente vê o contrário aqui, porque, de qualquer forma, a gente vê que a autoridade do bispo de Roma não foi contestada, tá? Não foi contestada, ele tinha poder, mas, de fato, a igreja é muito grande e o Papa não é um monarca absoluto que manda e desmanda conforme a sua cabeça. O Papa, ele exerce a sua autoridade na comunhão dos bispos. Entre os bispos, ele é o primeiro, como sinal de unidade. Agora, ele não passa por cima dos bispos, tá? É que, às vezes, acho que alguns irmãos protestantes acham que o papado, ou a doutrina do papado, é dizer que o bispo de Roma ele pode mandar e desmandar como ele quiser. E quando olha na história da igreja que nunca foi assim, tá vendo? Não tinha papado. Sim, papado desse jeito não. Não é assim. Não é isso que é o papado. Um monarca absoluto para mandar e desmandar conforme a sua cabeça. Isso não é isso. Né? Ele é o sinal de unidade. Né? Agora vamos ver algumas coisas que não foi dito, né? Não foi lido, talvez passou por cima. Então eu estou aqui com o texto da História Eclesiástica, né, de Eusébio de Cesareia. Então, no capítulo 23, se não me engano, o livro 5, capítulo 23, se fala da questão a respeito da data da Páscoa. Então, Eusébio vai colocar aqui a questão, e no capítulo 23.2, ele diz: sínodos e assembleias de bispos foram realizadas por esse motivo, por causa da data da Páscoa. Né? Foi realizada vários sínodos e assembleias em vários lugares, né? E de comum acordo, por meio de correspondência mútua, elaboraram um decreto eclesiástico, segundo o qual o mistério da ressurreição do Senhor não deveria ser celebrado em outro dia, senão o dia do Senhor, e que deveríamos observar o encerramento do jejum pascal somente neste dia. Ainda existe um escrito daqueles que estavam reunidos na Palestina, sobre os quais Teófilo, bispo de Cesareia, e Narciso, bispo de Jerusalém, presidiram. Então houve um sínodo, uma assembleia de bispos na região da Palestina, presidida por Teófilo e Narciso, bispos de Cesareia e Jerusalém. Existe também outro escrito daqueles que estavam reunidos em Roma para considerar a mesma questão, que traz o nome do bispo Vítor. Então, realizou-se um sínodo na região de Roma, presidido por Vítor, bispo de Roma. Também os bispos do Ponto, sobre os quais Palmas, por ser o mais velho, presidiu. Então, a região do Ponto, também vários bispos se reuniram na presidência do bispo, né, Palmas, e ali também houve uma assembleia das paróquias da Gália, das quais Irineu era bispo, e das de Osroena e das cidades ali localizadas, e uma carta pessoal de Báquilo, bispo da igreja de Corinto, e de muitos outros que expressaram a mesma opinião e julgamento e deram o mesmo voto. Então, o que Eusébio está dizendo? Olha, nesse tempo dessa controvérsia da Páscoa, houve sínodos em vários locais, e todos eles foram do parecer que a Páscoa deveria ser celebrada no domingo, no dia do Senhor. Pergunto, quem convocou essas assembleias e esses sínodos? O texto ali não diz, né?
aqui não diz, mas quem vai nos dar uma pista é Polícrates. O texto continua no capítulo 24, falando da divergência que houve na Ásia. Né? Os bispos da Ásia, liderados por Polícrates, decidiram manter o antigo costume que lhes fora transmitido. Ele próprio, Polícrates, representando os bispos da Ásia, portanto, daquela região, ele próprio, numa carta dirigida a Vítor e à Igreja de Roma, expôs com as seguintes palavras a tradição que lhe fora transmitida. E aí Polícrates vai falar da tradição que ele recebeu, lembrando os antepassados. Essa parte do texto já foi lido, né? Ele lembra ali Policarpo, lembra João, né? E assim por diante. E ele vai lembrando os seus antecessores. Né? Vamos ali... Aqui é interessante, né, quando ele fala de João, que foi testemunha e mestre, que repousou no peito do Senhor e, sendo sacerdote, usava placa sacerdotal, usava vestes sacerdotais. É uma coisa que no protestantismo não admite, né, essa dimensão do ministério do presbítero enquanto um ministério sacerdotal, mas isso seria uma outra questão que a gente não vai entrar aqui. Então, ele vai seguindo a carta que escreveu ao bispo de Roma, né? E aí Eusébio diz, em seguida, ele escreve sobre todos os bispos que estavam presentes na assembleia, que foi convocada, o sínodo, né, e pensavam como eles. Suas palavras são as seguintes, e aqui Eusébio nos traz as palavras da carta de Polícrates. Eu poderia mencionar os bispos que estavam presentes, os quais convoquei a seu pedido, cujos nomes, se eu os escrevesse, constituiriam uma grande multidão. O que Polícrates está dizendo? Olha, eu convoquei os bispos a seu pedido. Olha o que ele está dizendo. Foi Vítor, portanto, que pediu para que se fizesse os sínodos dos bispos para tratar a questão da data da Páscoa. E o próprio Polícrates, a pedido do bispo de Roma, ele vai realizar um sínodo com os bispos da sua região para tratar a questão da Páscoa. E aí, talvez ele tomou mais consciência ainda que naquela região a maior parte das igrejas locais celebravam a Páscoa em 14 de Nissan. E então ele vai escrever a Vítor, né, essa carta narrando o costume que eles tinham, né, e que eles não estavam decididos a não mudar essa opinião. Né? Ele já escreve dizendo que não estavam dispostos a mudar a data da celebração da Páscoa. Então, e só então, Vítor, que presidia a igreja em Roma, isso é interessante, né? Que eu não sei como está o original, então não vou fazer uma afirmação sem estar ali com o original, mas aqui a tradução diz, né? Vítor, que presidia a igreja em Roma, dá uma ideia de que ele presidia não somente a igreja de Roma, mas em Roma ele presidia toda a igreja. Mas aqui eu não vou entrar nesse argumento, porque não estou com o texto, né, original para fazer as devidas, né, colocações. Mas, de qualquer forma, né, Vítor, que presidia a igreja em Roma, imediatamente tentou separar da unidade comum as paróquias de toda a Ásia, com as igrejas que concordavam com elas por serem heterodoxas. Né? Então, imediatamente tentou separar da unidade comum, ou seja, da unidade de todas as igrejas, as paróquias da Ásia. Então, ele não está, né, tirando da unidade somente com relação à igreja de Roma, mas ele está separando da igreja como um todo as igrejas da Ásia. É isso que o texto diz. Né? E escreveu cartas e declarou todos os irmãos ali totalmente excomungados. Então ele chegou a escrever essas cartas, mas isso não agradou os bispos. E eles suplicaram que considerassem as coisas da paz, da unidade e do amor entre os irmãos. Chegaram até nós palavras deles, repreendendo duramente Vítor, mesmo que os bispos que concordavam com Vítor, que celebravam a Páscoa no domingo, eles escrevem, né, de modo repreendendo, não faça isso, não tire da comunhão da igreja uma parte da igreja só por causa de um costume, e é isso que vai fazer Irineu, né? Entre eles estava Irineu,
que enviando cartas em nome dos irmãos na Gália, sobre os quais presidia, sustentava que o ministério da ressurreição do Senhor deveria ser observado somente no dia do Senhor, ou seja, já disse isso, Irineu concordava com Vítor. Aí aqui, né? Ele adverte apropriadamente a Vítor. Irineu adverte apropriadamente, adequadamente, para não exterminar igrejas inteiras de Deus, que observam a tradição de um costume antigo. E, após muitas outras palavras, prossegue da seguinte maneira, lembrando, né, que os antepassados e tudo mais. Então, aqui é claro, e nós vemos sim a autoridade do bispo de Roma. Ele pediu que se fizesse sínodos e assembleias às igrejas espalhadas. Isso foi feito na Palestina, isso foi feito no Ponto, isso foi feito na região de Roma, isso foi feito na região da Gália, isso foi feito na região de Corinto. E todas essas regiões foram do parecer que se deveria celebrar a Páscoa no dia do Senhor. Somente as igrejas da Ásia, lideradas por Polícrates, se colocaram contrárias. Mas o que nós vemos? Vítor, ele que convocou os sínodos. E o próprio Polícrates obedeceu a Vítor. Então veja, né? Foi o próprio Polícrates que disse: eu poderia mencionar os bispos que estavam presentes, os quais convoquei a seu pedido. Vítor pediu a Polícrates e a todos os bispos responsáveis das diversas regiões para que se convocasse assembleias para tratar a questão. Então Polícrates está dizendo: eu fiz isso a teu pedido. E aqui os bispos foram do parecer que devíamos continuar celebrando a Páscoa em 14 de Nissan. E que não vamos mudar, né? E que não vamos mudar. E aí, então, Vítor, ele tenta excomungar estas igrejas e os demais bispos vão fazer o quê? Ah, você não tem poder para isso? Não. Vão orientar Vítor a não fazer isso, a não eliminar da comunhão da igreja uma parte da igreja só por causa de um costume. Então, acredito que está mais do que óbvio a autoridade do bispo de Roma, que o bispo de Roma exerce essa liderança entre as igrejas. E para isso ficar claro com relação ao testemunho de Irineu, né, vamos tomar aqui um dos testemunhos de Irineu, que está no livro Adversus a Hereses, né, contra as heresias, onde Irineu, no livro 3, capítulo 3, ele diz assim: portanto, está ao alcance de todos em cada igreja que desejam ver a verdade e contemplar claramente a tradição dos apóstolos, manifestada em todo o mundo. E estamos em posição de enumerar aqueles que foram instituídos bispos nas igrejas pelos apóstolos e demonstrar a sucessão desses homens até os nossos dias. Ou seja, Irineu está dizendo, uma das formas de a gente, de fato, perceber onde está e refutar a heresia é ver onde está a verdadeira igreja. E para sabermos onde está a verdadeira igreja, a gente pode enumerar as igrejas fundadas pelos apóstolos e a sucessão dessas igrejas, né? De homens que sucedem os apóstolos. Essas igrejas possuem a sucessão apostólica e a garantia, portanto, da verdade. Aqueles que não ensinaram nem souberam de nada parecido com o que esses hereges deliram, pois se os apóstolos tivessem conhecido mistérios ocultos que costumavam transmitir aos perfeitos, à parte e em segredo dos demais, teriam nos revelado, especialmente aqueles a quem também confiavam as próprias igrejas. Vamos pular uma parte para não ficar longo, visto que seria muito tedioso, em um volume como esse, enumerar a sucessão de todas as igrejas. Confundimos todos aqueles que de qualquer maneira, seja por um mal egoísta, por vaidade ou por cegueira e opinião perversa, se reúnem em assembleias não autorizadas, indicando a tradição derivada dos apóstolos, da grandíssima, da mais antiga e universalmente conhecida igreja fundada e organizada em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos. O que Irineu está dizendo? Olha, a gente poderia enumerar os bispos das várias igrejas, a sucessão de onde eles vieram até chegar aos apóstolos. Mas como a gente não pode falar de todas as igrejas e mostrar a sucessão dos apóstolos, né, em todas as igrejas, vamos tratar da igreja de Roma, né, a mais antiga, a grandíssima, a mais antiga e universalmente conhecida, fundada em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, bem como
a fé pregada aos homens. Aqui, né, a gente precisa dizer, quando Irineu fala que Pedro e Paulo, né, fundaram a igreja em Roma, não é fundar no sentido cronológico histórico, mas é como fundamento. E aí, falando dessa igreja de Roma, ele diz assim, Irineu: pois é necessário que toda a igreja concorde com esta igreja por causa de sua preeminente autoridade. Então, que Irineu diz claramente, como um modo de perceber se estamos na igreja verdadeira e não com os hereges, é a comunhão com os sucessores dos apóstolos nas diversas igrejas. Como não tem como a gente saber, né, nas diversas igrejas a sucessão, fazer esse trabalho seria muito longo, olhamos para a igreja de Roma. Foi fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo, ou seja, tem Pedro e Paulo como fundamento. Ela possui a sucessão apostólica. No tempo de Irineu, o Papa era Vítor, e ele diz, com esta igreja, a igreja de Roma, toda a igreja tem que concordar por causa da sua preeminente autoridade. Irineu reconhece a preeminente autoridade da igreja de Roma, e com esta igreja todos têm que concordar, estar em concordância. Irineu admite, portanto, a liderança do bispo de Roma, da igreja de Roma, a qual todos devem concordar. Né? E justamente por causa disso, que as igrejas devem estar em concórdia, em unidade com Roma, nós vamos ver Irineu aconselhar Vítor a não tirar da comunhão da igreja, a igreja da Ásia, só por causa de um costume. Porque eles têm a sucessão apostólica, eles têm a mesma fé, a mesma Eucaristia. Então, é esse o conselho que Irineu dá a Vítor, e muito justo, e é o que parece, né? Isso vai ser acolhido, não vai haver essa excomunhão das igrejas da Ásia, e a situação da divergência na celebração da Páscoa vai se resolver no Concílio de Nicéia, lá em 325. Bem, nós vamos encerrando, né? O vídeo já ficou longo, mas aqui nós temos um testemunho claro, claríssimo, da autoridade do bispo de Roma. Ele tem autoridade, ele convoca os sínodos, ele iria excomungar uma parte da igreja e não fez por conselho dos outros bispos, mesmo que tenha sido um conselho, uma exortação severa. Não faça isso, porque é só por causa de um costume, não é por causa de uma doutrina. Não é por causa de uma doutrina. Embora talvez tenha, sim, uma falha de Polícrates, né, de absolutizar a celebração da data da Páscoa, mas não vamos entrar aqui nessa questão. Talvez isso é que tenha deixado Vítor, né, com zelo imoderado, né, o fato da Igreja da Ásia absolutizar de tal forma essa tradição, mas sim, é a tradição deles. Né? E naquele momento, depois dos ânimos talvez acirrados, a coisa, né, abafou, e a paz e a concórdia permaneceu. Como antes havia acontecido já com Policarpo e Aniceto, né, mantiveram a unidade mesmo nessa diferença. Então nós vemos aqui sim a autoridade do bispo de Roma, que convoca concílios, que ameaça a excomunhão. Nós não vamos ver nenhum bispo dizer, Vítor, você não tem autoridade sobre as igrejas, você não pode fazer isso. Isso não é dito, não está dito. O que nós vemos é sim, Vítor tem essa autoridade, mas o que os bispos fazem é repreendê-lo para não fazer isso, para não excomungar as igrejas. É isso que o texto nos mostra. E então, a partir disso, podemos dizer, sim, há um fundamento histórico muito claro que nos mostra que na igreja do século II, o bispo de Roma exercia autoridade sobre as igrejas. Era a liderança última, o sinal de unidade. E como vai dizer Irineu, com ela, com esta igreja de Roma, todas devem estar em concordância. Bem, é isso. Curta, compartilhe e continue nos seguindo neste canal.